Salve amantes do futebol da Inglaterra! Esse é o 4º episódio do podcast da PL News Brasil. Eu sou o Danilo Silva e para falarmos sobre os destaques da rodada 11, Diego Padovani. E aí, galera, beleza? Então, Diego, mais uma rodada se passou, né? E o primeiro jogo que nós vamos destacar aí para a galera é o empate entre Everton e os Spurs. Pois é, Danilo, essa rodada teve momentos bons e ruins, mas infelizmente os momentos ruins prevaleceram. Esse jogo foi o principal deles, né? É o jogo em que aconteceu o lance que todos sentem muita pena, é um lance que alguns não gostam nem de ver, né? Estamos falando da lesão do jogador do Everton, o André Gomes, meio-campista. Eu só consegui ver fotos. Só as fotos. Assim, eu confesso que não gosto também de ficar vendo esse tipo de coisa, tá? Eu sou um cara que passo longe desses lances, não gosto de ver vídeo, repetição, não gosto não, mas eu estava assistindo o jogo e vi o momento da lesão, foi um pouco estranho, todo mundo ficou em cima, a imagem estava, de certa forma, um pouco longe, a câmera de gravação, então eu fiquei curioso para ver, né, e acabei acompanhando aí todo o lance. Bom, vamos falar do jogo em si. O jogo foi um jogo ruim, muito abaixo, tecnicamente falando. O Everton é um time que está com muita dificuldade para vencer. O Tottenham, como nós já comentamos aí nos episódios anteriores, é um time que está passando por um momento muito difícil. E os dois fizeram um jogo muito abaixo. O jogo terminou empatado em 1-1. Mas, vamos lá. Falando do jogo em si, o Tottenham conseguiu abrir o placar com o Dele Alli. E o jogo caminhava para uma vitória do Tottenham, porque o Everton não conseguia criar grandes chances. Mas aconteceu aquele lance próximo ali dos 80 minutos, já na reta final do jogo. O Son e o André Gomes estavam se estranhando ao longo da partida. O André Gomes deu uma chegada um pouco mais forte no Son. O Son, né, os dois já estavam se pegando há um bom tempo ali, né? O Son provavelmente recebeu uma entrada que ele entendeu ser faltosa, o juiz não marcou, então ele quis revidar. O que aconteceu? O Son é um atacante, né? Então ele não tem cacuete de marcação. Quando ele foi dar um carrinho no André Gomes, ele acabou exagerando na força. O André Gomes acabou prendendo a perna no chão e teve um choque ainda com o outro defensor do Tottenham, o Rie. Prendeu o pé no chão, teve esse encontro com o jogador e acabou tendo essa fratura. Foi uma lesão muito feia, uma lesão muito grave. Quem tiver coragem aí, que procure nas redes sociais, tem bastante foto circulando. Eu não gosto de ver muito, mas deu para ver no momento do jogo ali o jogador com a perna. É claro que tinha um meião ali, né, que ajuda a esconder bastante coisa, mas você vê que o desenho da perna do cara não faz sentido. A perna começa de um jeito e termina de outro, ou seja, deu ruim. E aí o Son, quando ele fez a falta, ele apenas pediu desculpa para o juiz, mas quando ele levantou e viu que a perna do jogador estava quebrada, ele desesperou. Colocou a mão na cabeça, se assustou, pediu desculpa. E nesse momento, o André Gomes estava no chão, sentindo muita dor. E os próprios jogadores do Everton chegaram nele, né? E de certa forma, abraçaram ele, consolaram e falaram alguma coisa no sentido de: cara, tá doendo, eu sei, mas não olha pra sua perna, não olha pra sua perna. Eles tentaram encobrir a visão dele para ele não ver o que tinha acontecido. E aí, jogadores do Tottenham desesperados, jogadores do Everton totalmente assustados também. E a própria torcida, porque o lance aconteceu na lateral, Danilo, muito próximo ali da torcida, né? A gente sabe que as arquibancadas do Goodison Park ficam bem próximas à lateral do gramado, como a maioria dos estádios ingleses. Então, quando aconteceu essa lesão e o André Gomes ficou lá mostrando a perna toda distorcida, né, digamos assim, tinha muitos torcedores ali bem próximos mesmo, a 4 ou 5 metros de distância. Então você vê também na imagem torcedores assim, incrédulos, colocando a mão na cabeça no sentido de: meu Deus, o que está acontecendo? Foi assustador mesmo. Uma pena, é um jogador que nessa partida não fez uma grande partida, mas vai acabar perdendo aí muitos meses, né? Até chegaram a falar de que não tinham certeza se ele conseguiria voltar a jogar futebol. Eu acho que volta, sim. Ele fez uma cirurgia hoje, ainda não se tem
notícias do quadro de como está o jogador, mas fato é, se ele conseguir voltar, e torcemos para que isso aconteça, vai levar bastante tempo. Hoje eu vi no Twitter do Everton, né? O próprio Everton postou hoje, né? Mas para acalmar o mundo futebolístico, né? Dizendo que a cirurgia foi um sucesso, né? Que o jogador já vai começar a recuperação, né? Então eu acho que ele volta assim, acho que deve voltar no final aí da Premier League aí, eu acho, espero, né? That is a terrible blow for André Gomes because his foot has turned completely. Mas assim, algumas enquetes, né, rolaram durante o dia de ontem, né, sobre a entrada do som, né? Você acha que foi criminosa? Porque assim, como você mesmo comentou aí no começo aí, dizendo que os dois jogadores estavam se estranhando, né? E aí o som levou uma entrada, e depois o som foi tentar pegar o cara, e infelizmente o cara ficou, né, o André Gomes ficou com o pé preso, e o som deu aquele carrinho. Você acha que foi criminoso? Assim, não tô querendo polemizar, né? Mas você acha que ele foi um pouco maldoso? Bom, eu vou explicar a situação. No meu ponto de vista, sim, o som ele foi maldoso e displicente. Por quê? Quando você aplica um carrinho em um jogador, você está colocando em risco a integridade física dele. E, obviamente, o som não tinha a intenção de quebrar a perna do jogador, né? Muitas pessoas falam que o Son é um jogador muito carismático, é querido por várias pessoas, ele tem uma história de vida no futebol muito legal, e provavelmente ele não tinha intenção de quebrar a perna do jogador. Mas quando ele abre mão de jogar futebol para aplicar um carrinho por trás num companheiro de profissão, ele está sim sendo maldoso e displicente, porque ele deixa de disputar a bola e passa a colocar em risco a integridade física do jogador. E foi exatamente isso que aconteceu. Não foi culpa dele, a fratura não foi culpa do carrinho em si, né? Mas a força que ele usou no carrinho fez com que o jogador prendesse a perna e acabasse sofrendo a lesão como foi. Então sim, o Son foi displicente, foi maldoso, merece uma punição. Levou cartão vermelho direto, já corre aí, quando você leva cartão vermelho direto na Premier League, você fica 3 jogos de suspensão, mas no meu ponto de vista cabe uma suspensão maior para ele, porque sim, foi displicente e serviria de lição para outros jogadores que pensam em fazer a mesma coisa. Mas assim, falando do jogo, né, o Everton empatou dentro de casa. O que aconteceu é o seguinte, mais um empate, resultado ruim para a equipe. Esse lance da contusão acabou gerando muitos minutos, né? E aí o juiz já estava na reta final do jogo, o árbitro teve que dar 12 minutos de acréscimo. E foi justamente nos acréscimos que o Tosun acabou fazendo um gol ali de cabeça, cruzamento, bola na área. Sabe como é que é final de jogo, né? Tudo bola na área. Acabou que a bola entrou, empate 1-1. Resultado ruim para as duas equipes. É ruim para o Tottenham, que continua no meio da tabela, e ruim para o Everton, que continua na parte de baixo da tabela, sem conseguir fazer pontos dentro de casa. O Everton está aqui na 17ª posição, né? Com 11 pontos aí. E o muito abaixo. E assim, engraçado que é um time que desde o ano passado, né, investiu pesado, né? Então o time sempre vive nessa gangorra aí. É meio complicado. E em relação ao Tottenham, né? Um time que praticamente jogou a final da Champions League, né? Então tá em 11º, com 13 pontos aí junto com o Manchester United praticamente. Mas é um time que tá devendo, porque assim, é o mesmo elenco, né? Eu acharia que pelo menos estaria lá em cima, sabe? Pelo fato de ter ido para a final da Champions League com o Liverpool, né? Eu achei que o time ia brigar, né? Pelo menos lá pela liderança, mas parece que o Pochettino perdeu o vestiário, né? Mesmo alguns jogadores dando entrevista, até o Lucas deu entrevista no jogo passado dizendo que o vestiário é ótimo, né? Mas isso aí eu acho que é mais papo de jogador mesmo, para poder abafar. Essa é conversa para boi dormir. É aquela velha história. Aqui no Brasil acontece muito disso. O jornalista pergunta, e o técnico tá ameaçado? Aí o presidente fala, não, garanto ele até o final do ano.
Passa 3 dias, o cara tá demitido. Então, essa conversa, a entrevista do Lucas aí é realmente para tentar acalmar os ânimos, mas a gente sabe que não é bem isso. Como você disse, o Tottenham, a expectativa era de, no mínimo, garantir vaga para a próxima Champions League. Tá difícil até chegar em Liga Europa, né? Então... Yerry Mina doesn't break Everton's way inside the box, with Richarlison keeping it alive. E dando continuidade aí, o Manchester United perdeu pro Bournemouth. Que isso, hein, Danilo? Brincadeira, hein? Já diria Milton Leite, que fase, né? Que fase. E o mais engraçado, assim, só pra... o técnico do Bayern de Munique foi demitido com menos vitória do que o Ole Solskjaer. Então eu não sei o que tá acontecendo, mas... Segue a vida. Como é que foi esse jogo aí? O Manchester United viajou, foi até o sul, enfrentar o Bournemouth e perdeu por 1-0. O gol foi marcado por Joshua King. Ele abriu a capa do Batman, protegeu a bola e fez um belo gol. Bola na área, ele protegeu, girou em cima do zagueiro, bateu na saída do goleiro. Vitória do Bournemouth, que quando joga em casa é uma equipe muito forte. E o United acabou sendo uma presa fácil, não fez uma partida muito brilhante. Foi um resultado não esperado, né? Ainda mais vindo de uma vitória aí em cima da Carabao Cup, em cima do Chelsea, né? Então, o Ole Solskjaer, até eu vi um vídeo no Twitter, né? Que ele foi dar entrevista, né? Cara, ele tava com uma cara de choro, mas parece que tava chorando. Aí o pessoal comentou, o cara já vai dar entrevista chorando, não passa nenhuma credibilidade, né? Assim, é muito complicado essa gangorra, né? O time tá em 10º, com 13 pontos, e tá num bolo gigante de times, né? Praticamente, né? Pra ter noção, o Everton, que tá em 17º, tem 11 pontos. E o Southampton tem 8. Então, se o Manchester United perder mais um jogo aí e uma combinação desse meio de tabela, ele já fica ali beirando a zona, né? E assim... Aí o Solskjaer cai. Hã? E o Solskjaer cai, tenho certeza. Então, complicado. Mas tem aquela velha história, né? Igual a gente, às vezes aqui no Brasil, né? Quando fala dos nossos times, né? Beleza, o técnico vai sair, mas quem vai entrar, né? Vai voltar o Mourinho, né? Então, Mourinho, então complicado, né? Mas o time não jogou bem, mais uma vez, né? Teve o time do Manchester United, ele é uma presa fácil quando ele precisa propor um jogo. Então, no caso do Bournemouth, o Bournemouth falou assim: Manchester United, pega a bola, fica com você. Aí que o Manchester United tem a dificuldade. O Manchester United só joga bem contra aqueles times que atacam ele. Aqueles times que falam assim, eu vou te atacar, não importa na onde, o Manchester United se sai bem. Então, nos contra-ataques, o Manchester United consegue fazer algumas jogadas, lance de perigo e até gols. Agora, quando... Esse é o estilo Carille, né? É o estilo Carille de jogar futebol. Praticamente. Então, assim, é horrível de se ver, porque não é possível que você tenha jogadores do potencial como Rashford, né? Martial, né? Mata no banco, né? É complicado um time só jogar no contra-ataque, né? Então, mais uma derrota aí para o Manchester United e vamos ver como vai ficar a vida do Ole Solskjaer, né? Tá chegando uma data FIFA aí, mais uma, né? Então, consequentemente, ele não consegue ter um tempo para poder trabalhar nessas datas FIFA, porque os jogadores são convocados para suas seleções, então é meio complicado, né? Mas paciência aí para o torcedor dos Red Devils. That's a good deep cross. There's the header from Calvert-Lewin over the crossbar. He climbed well. E temos também um time onde os torcedores do Manchester United tiravam sarro do Arsenal, né? Então, o Arsenal também é aquele time também com gorra, né? Então, mais um empate dentro de casa. Vamos lá, vamos dar sequência nesses jogos, porque o United não foi o único grande aí a tropeçar nessa rodada. O Arsenal, como eu já disse até nos episódios anteriores, aí a gente já vem falando várias vezes de que o Arsenal sempre deixa escapar pontos importantes. Essa rodada foi a mesma coisa, o Arsenal poderia ter vencido
o Wolverhampton. O jogo foi na casa do Arsenal, foi no Emirates Stadium. O Arsenal saiu na frente com o Aubameyang, mas deixou o Wolverhampton empatar com o Raul Jimenez. O Arsenal continua perdendo pontos. É bobeira se você pensar que o Arsenal jogou em casa, com todo respeito ao Wolverhampton, mas a vitória do Arsenal era o placar esperado. Então, o Arsenal deixou escapar aí 2 pontos que, somado com outros pontos das rodadas anteriores, são os pontos que levariam o Arsenal para uma zona de classificação de Champions League, mas o time joga em casa e não consegue. E o Arsenal tem um time bom, tem bons jogadores, mas vai tropeçando. E assim, né, a tendência é que continue assim, tá? Não seria surpresa nenhuma se o Arsenal ficasse da 5ª colocação para baixo. Bom, o próximo jogo que eu quero falar para vocês aqui é do Aston Villa e Liverpool. Esse jogo aconteceu no Villa Park. O Aston Villa é um time que sempre dá trabalho para os seus adversários. É um time que é recém-promovido da Championship, está agora na Premier League. É um time muito tradicional, como todos já sabem, e deu trabalho, mas deu trabalho mesmo para o Liverpool, tá? O Liverpool não teve vida fácil. Inclusive, o Aston Villa saiu na frente no placar com o Trezeguet, que não é aquele Trezeguet das antigas, da época de videogame que a gente conhece, né? É um Trezeguet que esse não é nem o nome dele na realidade, mas como fisicamente ele lembra muito o ex-jogador, então ele é chamado dessa forma. Ele abriu o placar para o Aston Villa. O Liverpool estava perdendo o jogo na maior parte do tempo. Parecia até que seria a primeira derrota do Liverpool, né? O Liverpool que vem embalado aí de várias vitórias e está invicto na competição. Chegou até a se pensar que ele perderia essa invencibilidade, mas, veja bem, aos 87 minutos, né, faltando 3 minutos aí para bater os 90, o Mané acertou um cruzamento e o Robertson fez um facão, entrou na área, cabeçada, queima-roupa, conseguiu empatar o jogo. E o que o jogo parecia que terminaria no empate, acabou tendo uma virada. Cobrança de escanteio do Arnold, que bate mal na bola esse garoto Arnold, né, Danilo? É um cara de sorte, né? De sorte, Simplesmente cobrou o escanteio e o Mané desviou de cabeça, a bola morreu no cantinho, gol aos 94, o jogo iria até aos 95, então pode-se dizer que foi no último minuto de jogo. Vitória do Liverpool, segue invicto, segue na liderança. 94 minutos? 94 minutos, tá parecendo o Palmeiras, né? Quantos minutos de acréscimo, juiz? Até o Palmeiras marcar. Até o Liverpool virar, né? Sorte de campeão, né? Sorte de campeão, isso aí. Só que ao mesmo tempo nós temos o City aí na caçada, né? O City, por sua vez, ao contrário do Liverpool, o City jogou em casa. Então, o jogo entre Manchester City e Southampton. Southampton é aquele time que tomou de 9 na rodada passada, né? A gente já tinha comentado sobre isso. Eu falei que ia ser uns 10-0, 10-11 por aí, né? Isso, a nossa estimativa foi essa daí, né? Poxa. Se o Leicester fez 9, o City faria quanto, né? Essa era a nossa contagem. Mas, como o futebol é imprevisível, também seria possível aqui uma zebra nesse jogo. Aos 3 minutos de jogo, o Ward-Prowse abriu o placar para o Southampton após uma pequena falha, digamos assim, do Ederson. O gramado estava molhado, era um dia chuvoso, chute de longe, ele acabou batendo roupa e o Ward-Prowse fez o rebote, o gol do Southampton. Southampton, obviamente, foi se defender, era só o que poderia fazer, né? Tinha o placar a seu favor, bota todo mundo embaixo do gol e fica se defendendo. E o Manchester City tentando, tem muita qualidade, obviamente, colocou o time para frente e no segundo tempo conseguiu a virada. Agüero empatou o jogo após o cruzamento do Walker e o próprio Walker, faltando aí 4 minutos para o final do jogo, conseguiu fazer o gol da virada. Então, o Liverpool ganhou lá, o City ganhou aqui. A distância entre eles continua a mesma, continua a perseguição ao líder. Próximo jogo, Sheffield United 3, Burnley 0. Sheffield United jogou em casa, esse jogo foi no Bramall Lane, e o Sheffield United é um time que vai mostrando aí que tem totais condições de permanecer, eu até já tinha comentado isso com você, dos times dos recém-promovidos, é um daqueles que provavelmente vai garantindo aí sua estadia na próxima temporada na primeira divisão. Acreditem se quiser, o time do Sheffield United tem 16 pontos e está na 6ª colocação.
Então, assim, tá bem próximo ali, tá na frente, por exemplo, do Manchester United, de Tottenham. Claro que é começo de campeonato, mas é um time que tem conseguido pontuar muito bem. O Burnley acabou não tendo muita chance, o Sheffield foi bem preciso, conseguiu fazer seus gols com o Lundstram, 2 gols do Lundstram e um gol do Flick. Eu tô vendo aqui, o Burnley tá com um saldo de -4, né? Então é um time que toma bastante gols, né? O Burnley toma bastante gols e ele não se preocupa em marcar muitos também não, viu? É aquele time que é o time da bola alçada na área, então 1-0 é goleado, né? Então quando ele vence por 1-0, beleza, mas se não consegue fazer esse 1-0, acaba perdendo e perdendo de muito. Esse é o problema do Burnley. E o time do tio Lampard garotadinha dele tá indo, hein? Rapaz, quem diria? Eu não esperava por isso. Mais uma vitória do Chelsea. O Chelsea enfrentou o Watford fora de casa e conseguiu a vitória. Os gols do Chelsea foram marcados pelo Tommy Abraham e pelo Pulisic, com assistência do Tommy Abraham. Tommy Abraham é um dos atacantes que tem, no Fantasy da Premier League, é um dos atacantes com uma das melhores colocações no que diz respeito à pontuação. Toda rodada ele tá ou dando uma assistência ou fazendo gol. Realmente o time do Lampard parece estar bem acertado, o molecada tá dando conta do recado. No final do jogo, o Deulofeu diminuiu para o Watford, num gol, uma cobrança de pênalti. E esse jogo, até o Chelsea poderia ter sofrido um empate ainda no último lance. O Watford chegaria a um empate se não fosse uma bela defesa do Kepa. Kepa que vai falando para a torcida do Chelsea: não sintam saudade do Courtois, eu estou aqui. Kepa tem feito bons jogos e dessa vez garantiu aí a vitória do Chelsea. E também o Leicester também foi fora de casa, ganhou mais uma vez do Crystal Palace por 2-0. Rapaz, quem segura o Leicester, hein? O Leicester tá vindo muito bem. Não, e assim, os caras estão com um saldo de 19 gols, né? Então, assim, os caras têm mais gols do que o Liverpool, né? Então... eu assisti esse jogo, Danilo, do Leicester e Crystal Palace. Então, para os nossos ouvintes, o Leicester foi jogar contra o Crystal Palace. Esse jogo foi no Selhurst Park e o Leicester venceu por 2-0. Os gols foram marcados pelo Son Yonko e pelo Jamie Vardy, sempre ele, o artilheiro da competição. Detalhe para esse jogo é o seguinte: o jogo foi movimentado, boas chances para os dois lados, mas o Leicester acabou sendo mais efetivo. Eu só queria colocar aqui, Danilo, vou colocar aí Ô Mike, você que é o nosso editor, para quem não sabe, o Mike é o editor do nosso podcast, tá? Ô Mike, abre uma vinheta aí para mim, por favor. Eu vou criar uma sessão aqui, deixa eu pensar, vou chamar de... Comentários desnecessários do Padovani. Comentários desnecessários do Padovani, beleza? Vamos chamar assim. Só queria dar uma dica para quem tá ouvindo a gente aí. Quem gosta de jogar FIFA, por exemplo, né, no videogame, eu costumo às vezes pegar times menores do campeonato inglês para fazer alguns jogos, fazer alguns testes, né? E o Crystal Palace é um dos times que eu joguei recentemente e gostei. É um time que tem jogadores bons, que você consegue ter variações táticas ali, como o próprio Zaha, o Van Aanholt, o MacArthur, enfim, é um time que é legal se você, assim como eu, gosta de pegar times pequenos para jogar campeonatos ou até mesmo fazer um modo carreira. Dá uma chance aí pro Crystal Palace, tá? Pega ele, faz um teste, pode ser no FIFA 19 ou se você tiver um poder aquisitivo um pouco mais legal, já tiver o FIFA 20 pode ser também, mas enfim, dá uma chance aí pro Crystal Palace, tá? Fecho aqui a minha sessão. Comentários desnecessários do Padovani. Voltando a falar do jogo... Que isso, cara, uma ótima dica, cara. Uma ótima dica, né? Voltando a falar do jogo, o Leicester mostrou mais uma vez o porquê é o terceiro colocado e porque é um dos times favoritos aí a conseguir a vaga para a Champions League. O Crystal Palace não fez um jogo ruim, mas vai acabar sendo aquele time de meio de tabela, né? O Roy Hodgson faz um bom trabalho, tem bons jogadores, mas infelizmente contra um time que é melhor do que ele, acabou não conseguindo a vitória, mesmo jogando dentro de casa. Mas assim, as projeções pro Leicester aí, você acha que o time vai cair de produção, né? Bom, pelo que eu vejo o time jogar, Danilo, eu acho que não consigo ver muito essa queda de produção. Obviamente, tem alguns momentos do campeonato, até quando chega uma sequência de jogos, aqueles jogos de meio de semana e fim de semana, meio de semana e fim de semana. Fica um pouco corrido, todos os times tendem a cansar um pouco mais, então você pode ter uma pequena variação nesse período. Mas, de forma geral, não vejo o Leicester caindo de produção, até porque tem um bom repertório.
O time tá jogando bem, o Maddison no meio-campo domina as ações, o Tielemans é um volante que participa muito do setor ofensivo, o Ricardo Pereira, que é lateral, apoia muito, o Chilwell, que é o lateral esquerdo, apoia muito também. O Ndidi é um dos volantes, ele seria o sucessor do Kanté. Lembra do Kantézinho quando o Leicester foi campeão inglês? Claro. O Kanté era o cara que carregava o piano, né? Fazia o jogo sujo ali, né? Kanté monstro. E agora o Ndidi é o cara que herdou essa função. Então o Leicester, além de todos esses que eu falei, tem o Vardy ainda no ataque que está em fase excelente. Então, não acredito numa queda do Leicester, não. Muito pelo contrário. Para mim, é um time que vai consolidando cada vez mais a sua vaga na próxima Champions League. Tá cedo ainda, eu sei que tá cedo, tem muita rodada pela frente, mas eu apostaria minhas fichas nesse time para a próxima Champions League. Assim, eu sei que nós estamos no começo da temporada, né? Então, assim, mas analisando assim, todos os jogos, todos os times, né? O Liverpool, o Manchester City, o Leicester, o Chelsea e o Sheffield United, eles são, assim, eu só consigo enxergar esses times que têm uma proposta de jogo, né? Então, eu acho que se bobear, até o Sheffield United pode roubar essa quinta posição do Arsenal, né? Então, não sei aí, mas eu acho que o Sheffield United tá com projeções um pouquinho mais... O torcedor do Sheffield United, né? Ele pode sonhar sim, porque assim, o Arsenal tá mal, o Manchester United também tá mal, o Tottenham também está mal, o Wolverhampton também está mal, o West Ham também está mal, Newcastle e Everton também estão mal. Então, queira ou não queira, sobra essa vaguinha aí para ele brigar aí na Europa League, né? Ou então até brigar com o Chelsea vai ser difícil, né? Então, mas pelo menos brigar ali aquela quinta vaga ali, eu acho que o time do Sheffield United consegue. O Vardy vem fazendo um ótimo campeonato, né? O Vardy, mais uma vez, foi importante, tem faro de gol, né? No jogo de ontem ele recebeu uma bola na área, chutou de esquerda sem muita força, mas foi o suficiente para tirar do goleiro. É um jogador que é muito experiente, já foi campeão da Premier League, é o atual artilheiro, e como eu já tinha até comentado com vocês, assistindo o jogo de ontem, ele joga mesmo na linha dos defensores, então muitas vezes o Maddison recebe a bola no meio, até mesmo atrás do meio campo, né, no campo defensivo do Leicester, ele já olha para o Vardy, vê onde o Vardy está e lança. Nem pensa muito, ele só lança porque ele sabe que provavelmente o Vardy vai chegar antes do defensor. Isso acontece muitas vezes. E aí se o Vardy chega antes, ou ele parte para dentro e chuta de esquerda ou de direita, ou ele consegue recuar e tocar para quem chega. É um atacante que dá muitas possibilidades para o time do Leicester. Picking up Yerry Mina. Doesn't break Everton's way inside the box. Richarlison keeping it alive. Dando prosseguimento aí, teve no Amex Stadium, né? O Brighton venceu por 2-0 o Norwich City, né? Podemos considerar que o Norwich City já caiu ou não? É difícil dizer, mas assim, tá brigando para isso. Tá caminhando, não a passos largos, mas a passos curtos, ele tá progredindo para que isso aconteça, assim. O Brighton, os gols lá no Amex Stadium só saiu no segundo tempo, né? E com 2 jogadores que vieram do banco. O Norwich até começou bem, né? Teve a melhor chance do primeiro tempo, quando o Marco Sterpan chutou na trave em um chute forte. Logo em seguida, o Brighton perdeu o Adam Webster por lesão. E o Duffy o substituiu, né? Então, o Duffy que entrou aí no lugar do Webster, ele fez o gol, né? O segundo gol, né? Aos 84 minutos. Mas antes disso, o time da casa abriu o placar aos 68 minutos, quando Trossard fez depois de um cruzamento de Montoya, com a ajuda de um desvio. O Trossard, ele só entrou depois que o Pascual foi sacado, né? Então, no caso aí, o Duffy, ele fez o gol aos 84 minutos, né, garantindo a vitória e mais uns 3 pontinhos para o time do Brighton, né? E com essa vitória... Brighton é um time que não sabe o que é da vida também, né? Ganha um jogo, perde outro, ganha um jogo, perde outro. Cara, é aquele time meio de tabela, né? Que assim, para times como o Brighton, permanecer na primeira divisão já é um baita, né? É um baita prêmio você se permanecer.
Como você tocou no assunto lá do FIFA, né? É sempre quando você começa o modo carreira do FIFA, né? Você tem lá os seus objetivos, né? Então, por exemplo, a galera que gosta de pegar time de Big Six, né? Tipo Manchester United, Chelsea, Liverpool e Manchester City, o cara sempre tem lá, né? Vencer a Liga, ganhar a Champions League, né? Certeza que se o cara for jogar FIFA e pegar o Brighton, né? Nesse caso, o cara fala assim, tá lá, objetivo, não cair. Né? É bem isso mesmo. Mas voltando ao assunto aí, com essa vitória consecutiva do Brighton, o Brighton pulou para o 8º com 15 pontos, enquanto o Norte fica em 19º, né, com 7 pontos. Né? E um jogo também muito movimentado também foi o West Ham 2, Newcastle 3. Né? O jogo aconteceu lá no London Stadium, né, e mais uma derrota dos Hammers, né? Que é um time também que meio gangorra também, né? Então, o time do norte da Inglaterra abriu uma vantagem de 3-0. 3-0, né? Com gols na casa do adversário, né? Na casa do adversário, né? Com gols de Clark, Federico Fernandes e Shelvey, né? Deram ao Newcastle a 3ª vitória da temporada, né? Então, assim, o West Ham também é um time também com boas contratações, né? E é um time também, o West Ham e o Everton, para mim, junto com o Wolverhampton, né? São 3 times que me decepcionaram, né? Porque são times bons, existem bons jogadores, né? Mas tem alguns jogos que o negócio, né, não vai. Então, o West Ham é muito estranho, porque ele tem bons jogadores, tem uma torcida gigantesca, mas joga em casa e não consegue vencer, e não é a primeira vez, tomou esses 3 gols aí do Newcastle, perdeu o jogo, mas não é a primeira vez que isso acontece, é um time que joga em casa, não consegue se impor, a torcida, na primeira rodada, levou acho que 4 ou 5 gols do Manchester City, enfim, é um time, o West Ham realmente é um time que decepciona bastante, esperava-se mais dele. E depois desses 3-0 aí, né, dos 3-0, só no primeiro tempo, o Balbuena, né, diminuiu aos 73 minutos. E Saudades o Robert... dele no Cartola. Oi? Saudades do Balbuena no Cartola, quando ele jogava amigão, aqui no... Agora é só Fantasy. Agora. Só Fantasy. Só no Fantasy Premier League. Só no Fantasy. E aos 90, o Robert fez o segundo gol, né? Um belo chute certeiro, né? Então fazendo o segundo gol, né? Deixando o jogo no 3-2 aí. O West Ham até tentou aquele desespero, né? Pega a bola, joga lá pra área para ver mapa, né? Para ver se empata. No famoso Bumba Meu Boi, né? Vai que vai. Mas mesmo assim não teve jeito, né? Então, infelizmente, mais uma derrota aí dos Hammers, né? O Newcastle manteve o 15º lugar com 12 pontos. O West Ham caiu para segundo, né? 1 ponto à frente do Newcastle, né? Então, Newcastle também é um time ganhou do Manchester United, né? Agora ganhou do West Ham fora de casa, então é um outro time também meio de tabela, meio complicado saber quais são as projeções desse time aí, né? Então esses times de meio de tabela a gente só vai ter uma noção quando acabar aí o Boxing Day, quando começa janeirão, a gente já começa a fazer umas projeções aí para ver quem cai, meio de tabela, Europa League e assim vai. Então, meio complicado. Deep cross, there's the header from Calvert-Lewin over the crossbar. Próxima rodada, nós temos aí um jogo muito importante, que é Liverpool e Manchester City. Vamos às projeções, né? Vamos começar com esse destaque aí, porque assim... Quem que é, Danilo? Desculpa, não entendi. Quem que vai jogar com o Liverpool? Liverpool e Manchester City. Então, assim, é um jogo complicado, né? Porque, assim, olhando bem a tabela, né? Então a gente vê o Liverpool em primeiro lugar, o Manchester City em segundo e o Leicester ali querendo chegar em algum lugar, né? Não sei se o Leicester vai ter time para poder disputar com esses dois, né? Não sei, então não dá para analisar, mas eu acho que o título da Premier League vai ficar entre Liverpool ou City, né? Não sabemos, mas pode ser considerado aí um primeiro jogo da final, né? Se fosse... a famosa final antecipada, sim, com certeza. Vai ser um jogo bom, né? Vai ser um jogo muito bom. Vai ser no domingão, 1h30 da tarde, pós-almoço, né? Segurar aquela feijoada. Segurar aquele sono, né? Então,
que você acha aí? Como é que vai ser o jogo? Vai ser xadrez, né? Vai ser um jogo difícil. São dois treinadores que nas últimas temporadas têm se enfrentado, né, em alto nível, com certa frequência. E são dois treinadores que gostam de estudar bastante os adversários e usar muito da tática. O Liverpool, por jogar em casa e ser o líder da competição, tem um pequeno, ligeiro favoritismo, mas não se deixem levar, afinal de contas o City é o atual campeão. Mas o Liverpool, por jogar em casa, tem o fator torcida ao seu lado, tem boas chances aí de sair com a vitória. E esse jogo é aquela questão do jogo dos 6 pontos, né? Porque se o Liverpool vence o jogo, ele consegue abrir uma vantagem maior para o City, mas se ele perde, o City chega e encosta muito, já fica perto, já começa a pressionar, e psicologicamente isso é ruim, isso pode atrapalhar nos próximos jogos. Então, torço por uma vitória do Liverpool, mas não vai ser jogo fácil, muito pelo contrário, vai ser um baita de um jogo, bem disputado. Para quem gosta de futebol, bem jogado, né? Vai ser um jogo legal de se ver, porque vai ser uma aula de tática, né? Então, às vezes, eu não espero que seja um jogo com muitos gols, como foi... É difícil ter muitos gols, realmente. Porque para um jogo ter muitos gols, geralmente ele precisa de falhas defensivas, né? ou de ataques super importantes, né? De ataques muito, muito fortes. E são dois times que têm defesas muito consolidadas, então, teoricamente, não é para ter muitos gols mesmo. Então, é mais fácil a defesa do Manchester City falhar do que a defesa do Liverpool, né? O sistema defensivo, né? Então, eu nesse jogo aí, eu acho que o Liverpool ganha, não sei de quanto, mas acho que sai com a vitória nesse jogo aí. Mas, assim, como não vou dizer que é um clássico, não, o Manchester City. Eu acho que o Liverpool ganha de 1-0 aí, 2-1, vai. 2-1zinho, gol do Agüero, porque eu coloquei ele no Fantasy, então 2-1. Agüero entra e faz o gol 2-1. E você? Tá bom, em nome de Jesus, amém. Vitória do Liverpool 2-1. That is a terrible blow for Andre Gomes because his foot has turned completely the other way. Beleza, vamos para os palpites da PL News, né? Então, como a gente começou pelo último jogo aí do Liverpool e Manchester City, né? Vamos dar seguimento aí aos palpites da próxima rodada. Começando na sexta, Norwich e Watford. Para mim, o Watford ganha. Rapaz, se o Watford vencer, seria zebra. Eu vou de Norwich. O Norwich, por jogar em casa, eu acredito na vitória dos Canários. Cara, agora que eu vi, né, cara, o 19º com o 20º, né? Exato, Assim, cara, é um jogo bom que vai ter gol, hein? Vai ter gol. Isso é certeza, porque, os caras precisam ganhar e vai ter gol. Cara, vai ser 3-2, 4-3, pode ter certeza. Vamos ver. Você acha que quem vai ganhar? Norwich, eu vou de Norwich. Eu vou de Watford. Jogo bom e sabadão, 9h30 da manhã. Galera, acorda cedo aí pra assistir Premier League, né? Chelsea e Crystal Palace, hein? Jogão 9h30 da manhã, vai dar Chelsea. Clássico londrino, acredito na vitória do Chelsea também. Chelsea, certeza. Na hora do almoço, meio-dia, Southampton e Everton. Aí é empate. Meu Deus, é mais feio que bater em mãe isso aí. Cara, eu acho que o Everton ganha. Olha, cara. O Everton é gangorra. Eu acho que o Everton ganha. Southampton vai estar jogando. Vai de Southampton? Eu vou de Southampton. Eu acho que o Southampton vai. Só pra contrariar. Só pra contrariar? Então beleza, então SPC. Beleza, então. Esse jogo difícil, hein? Newcastle e Bournemouth. O Bournemouth é um time que costuma arrancar pontos, né, dos seus adversários. Newcastle conseguiu uma vitória fora de casa. Vou deixar com empate, viu? Também empate também. Também empate aí. 1-1, 2-2. Agora, jogo bom, hein? Tottenham e Sheffield United. Bom pra quem? Bom pro visitante, né? Bom pro Sheffield. Vai dar Sheffield United. Olha, eu vou de Sheffield também, viu? A fase do Tottenham tá tão ruim. Vai jogar em casa, mas o Sheffield vai ter aquela proposta defensiva, vai explorar contra-ataque. O Tottenham tá abalado, tá sem o som, tá numa fase já não muito boa, depende muito do Harry Kane, da sua qualidade técnica, mas vamos lá, vitória do Sheffield. Beleza. Burnley e West Ham. Nossa senhora, hein? Que joguinho, hein? Bom, o West Ham não vence em casa, imagina fora. Eu fico imaginando as bolas alçadas do Burnley, né, cara? Cara, eu acho que o West Ham ganha.
Olha, eu vou de Burnley, sabe por quê? Eu já percebi que a defesa do West Ham é uma defesa que bate muito cabeça. Mesmo com o Balbuena? Mesmo com o Balbuena. Então, esses lançamentos para a área aí que o Burnley gosta de fazer, vai deixar a defesa do West Ham confusa. Eu vou de Burnley. Veremos, vamos conferir isso aí depois. Agora é um jogo bom, hein? Leicester e Arsenal, hein? Confronto direto, de certa forma. Jogo pegado. Leicester joga em casa, jogo pegado, jogo bom de se assistir. Eu vou de Leicester. Eu também vou de Leicester, certeza. Hard nele. Agora, cara, assim, vamos lá. Essa parte, sem clubismo. Manchester United e Brighton. Eu vou falar, é Brighton que vai ganhar, tá? Tá bom. Cara, esse é aquele típico jogo que você aposta, você diz que o Manchester United vai vencer e o Brighton vai lá e ganha por 1-0, não é? Não tá cheirando isso aí? Uhum, tá com cara mesmo, cara. Cara, o Manchester United vai jogar em casa, vai ser uma pressão. Não vai dar em nada. Um jogo também bom também, Wolverhampton e Aston Villa. Cara, eu vou de empate. O Wolverhampton é um time que empata muito, Aston Villa joga fora de casa, eu vou de empate. A vitória do Wolverhampton. 1-0, chorado, aos 95. Finalizamos aí. Liverpool e Manchester City, você falou que o Liverpool vai ganhar, eu também falei que eu acho que o Liverpool também vai ganhar, né? Vamos ver aí. Só as considerações finais aí. Bom, considerações finais, como a gente comentou no começo do episódio, eu apenas espero uma punição um pouco mais forte para o Son. Foi maldoso naquele lance, obviamente ele não tinha intenção de quebrar a perna do seu companheiro, mas ele assumiu o risco, foi displicente, merece uma punição até para que a própria competição, os outros times, outros jogadores percebam que a vida não é tão simples assim, você não pode colocar em risco a integridade de um outro jogador e fica tudo certo. Acho que tem que ter uma punição sobre isso. Mas destaque aí novamente para a forma como o Leicester tá jogando, tá? É um time que, olho nesses caras, olho nesse time, olho no trabalho do Brendan Rodgers e também no time do Chelsea, que tá vencendo dentro e fora de casa, como se não houvesse amanhã. Fica aí esses meus 3 destaques. Beleza. Uma coisa, sobre decepção, né, nesse começo de Premier League, o Arsenal ou o Manchester United? Olha, posso falar Tottenham? Acho que é o Tottenham. Pra mim o Manchester United já vinha de uma temporada ruim na temporada passada. O Arsenal é o time que continua sempre desperdiçando pontos, mas o Tottenham pra mim é a decepção maior nesse momento, porque pra mim o Tottenham, se eu fosse há 3 meses atrás eu fosse falar a classificação, o Tottenham seria meu terceiro colocado. E tá longe de chegar nisso aí. Pra mim, a decepção maior nesse momento é o Tottenham. Pessoal, chegamos ao final de mais um episódio da PL News, né? Então, semana que vem, 5º episódio, falando sobre um jogaço, né? Liverpool e Manchester City. Um outro jogaço também, Leicester e Arsenal, né? Então, escutem, né? O nosso 5º episódio, que vai ser muito, muito bacana. Então, uma boa noite, Diego. Valeu, Danilo. Até mais. Tchau. Falou.